Bom dia, pessoal. Vamos seguir em frente aí com mais uma semana aí, última semana antes do concurso, né? Vou ver se eu consigo aí postar aí vídeos relacionados ao concurso, né? A prova, né? Como você fazer uma boa prova aí, uma boa preparação nessa última semana. Porém, hoje eu vou responder mais um inscrito aqui, mais um vídeo especial, né? O inscrito é o César Papigo. Ele tá me perguntando o que eu acho desse rombo aí dos Correios, né? Essa é uma notícia aí bem frequente aí ultimamente aí de que a estatal vai ter um déficit de cerca de 2 bilhões, né, nesse ano aí. Parece que é o pior déficit da história dos Correios, né? Então, consequentemente, a pior situação econômica da história dos Correios. Então, o que eu acho disso? Eu acho que é uma questão aí que já está há muito tempo sendo aventada aí, né? Que o Correios, infelizmente, aí passa por uma situação difícil em decorrência do seu próprio ramo de atuação, né? O Correios tem dois ramos de atuação, um é a entrega postal, que é o monopólio, né? Que é o carteiro aí entregando carta aí de casa em casa, né? E o outro ramo é a entrega de encomendas, né? Esse daí o Correios participa de uma de um ramo da economia, né? Tem concorrência, né? Como o Mercado Livre e o Amazon, né? E são esses dois ramos, né? O problema é que o ramo que dá dinheiro, né, que é o da encomenda, né, ele tá sendo, acabou que o Correios ficou para trás, né? Porque chegou aí o Mercado Livre, né? Chegou a Amazon, né? E acabou meio que pegando essa fatia do mercado quase que totalmente, né? O Mercado Livre, por exemplo, né, ele nem contrata os seus servidores, né? Tudo terceirizado, né, de certa forma, né? E o Correios não, o Correios contrata todo mundo, né? Tem todo um custo aí de contratação aí de despesas patronais, né, FGTS, e o Mercado Livre não tem nada disso. Então, só por aí tá para ver que a concorrência aí é quase que impossível de Correios vencer, né? E o outro ramo, né, que é a entrega postal, né, é um ramo em desuso, né? Infelizmente aí ninguém mais hoje em dia praticamente posta carta, né, para outra pessoa. Hoje em dia a gente tem e-mail, tem Facebook aí, Facebook não, né? WhatsApp, né? Que realmente não faz muito sentido você ir lá no Correios e mandar uma carta para alguém, né? Mesmo que for cobrança, né? Até cobrança hoje em dia, né? A minha cobrança de celular, por exemplo, eu recebo no e-mail, né? Não recebo aqui em casa. Enfim, é uma situação complicada, né? E eu acho que tem algumas alternativas, né? Eu ontem, quando eu tava voltando, ontem não, faz um tempo aí, quando eu tava indo para minha cidade natal lá de carro, né? Eu vi uma reportagem escutei uma reportagem, né, na Rádio Cultura, né, muito interessante falando desse rombo dos Correios. Isso é uma situação aí que parece que tomou a mídia mesmo, né? E eu vi um comentário muito interessante, que eu nunca tinha ouvido isso, eu achei bem peculiar, assim. O comentarista lá falou que talvez seja o momento de o governo, né, ver o Correios como um centro de custo. Ou seja, é uma empresa que está lá que não vai gerar lucro mesmo, vai gerar só prejuízo. Porém, compensa você manter o Correios, porque o Correios tem uma função social, né? Infelizmente aí a gente está aqui, eu tô aqui no Sudeste, né? Talvez vocês aí estejam aí no Sul, no Nordeste, e são regiões que têm uma internet aí relativamente boa, né? Mas a gente tem que pensar lá no pessoal do Norte, né? Norte e algumas áreas do Nordeste, o Norte de Minas também, né? Que não tem internet, o pessoal lá é bem sofrido mesmo assim, né? E nessas localidades faz sentido, né? Ter o serviço postal de carteiro entregando carta, né? Então seria interessante o Correios manter esse serviço, mesmo gerando prejuízo, né? Porque ainda se faz necessário essa integração nacional, né, entre principalmente as regiões mais sofridas aí, norte, uma parte do nordeste, né, o norte de Minas também é uma região, uma parte do centro-oeste também. Então é uma opinião que eu achei interessante, né? E em contrapartida, né, parece que o governo já anunciou aí várias medidas aí de conter gastos, né? Então revendo contratos, parece, tem um monte de situação aí, mas é complicado, né? O Correios também soltou uma nota aí, diz que eles estão tentando montar um banco digital. Eu acho essa ideia aí bem, assim, né, peculiar, né? Meio bizarra até, porque banco digital é uma coisa extremamente difícil de dar certo, né? A gente tem aí o Nubank, né, que é um banco aí que já tem, eu acho que mais de 10 anos, né? Até mais que isso, né? E só, acho que no ano passado, no ano retrasado, que eles tiveram um lucro pela primeira vez, né? Antes você estava tendo só prejuízo, porque banco digital você tem que fidelizar o seu cliente, né? Porque o brasileiro ainda, ele é muito apegado aos bancos físicos, né? Você ter agência lá, você poder ir e voltar.
né? E os bancos digitais realmente tem que fazer né? Tem que dançar literalmente aí para tentar chamar esse cliente. Então eles acabam sendo bem generosos assim em questão de tarifa, essas coisas assim. E por isso os bancos digitais, a maioria deles, né, não tão lucro, né? Não a um curto prazo, né? Normalmente é só depois de 10, 15 anos que eles começam a dar lucro, né? Então não sei se o Correio suportaria isso, né? Ficar mais 5, 10 anos dando prejuízo para só depois dar lucro. Então é uma ideia, né? Espero que dê certo, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que a melhor alternativa é essa aí que eu escutei aí, né? De o governo assumir, né, o custo do Correios, né? E já deixar claro, essa empresa vai existir, vai continuar existindo, porém ela não vai dar lucro nenhum, vai dar só prejuízo. Né? É isso aí. Aí, em relação ao concurso, né? Muita gente deve estar se perguntando, mas será que compensa agora fazer esse concurso? Compensa plenamente, né? Compensa plenamente. Quem passar aí entre as 3 mil vagas vai adquirir o direito de ser chamado. Então não existe essa possibilidade de você passar no concurso entre as vagas e não ser chamado. Isso aí já é uma jurisprudência aí dos tribunais, eu acho que até do STF, né? Porque o Correios não pode deixar de chamar esses 3 mil. Então você vai ter lá 1, 2, 3, 5, 10 anos lá nos Correios, né? Ninguém sabe o futuro, né? A gente está só especulando, né? E nesses 10 anos, com o salário que é o salário de carteiro, né? Com a estabilidade que você vai ter, com a tranquilidade que você vai ter, um plano de saúde muito bom, né? Então você tem que aproveitar, você tem que investir, você tem que, né, estudar. E eu acho totalmente válido você fazer esse concurso aí, né? Não tem que ficar pensando assim, ah, mas se a empresa ser vendida, se a empresa quebrar, isso aí vai acontecer com qualquer empresa, né? No setor privado aí tá cheio disso daí. Eu já trabalhei muito no setor privado e eu sei o que que é. Num dia a empresa tá muito bem, no outro dia ela te manda embora e fala que assim, olha, aqui não, a empresa fracassou em algum negócio aí e vou te mandar embora, né? No Correio está aí, a chance de acontecer isso é bem menor. Então eu acho, tirando se você tiver já no setor público, né, tirando esse caso aí, os outros casos você tem que fazer sim, tem que se esforçar e vai dar certo, né? Vamos ver o futuro, né? Como diz os mais antigos aí, a Deus pertence, né? Então é isso aí, pessoal. Vou pedir que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, curtam e vamos seguir em frente aí. Até a próxima.